Olá a todos, mais uma vez no nosso canal, na nossa série O Evangelho de Jesus. Hoje, lendo de Mateus 13 em diante. Lembrando que a intenção da nossa série é trazer os ensinamentos de Jesus de uma forma mais pura para cada um de vocês. Tirando todas as prisões religiosas, todas as prisões mentais, conscienciais que existem e que as religiões impõem através do medo, da culpa, prisões que levam as pessoas a perder dinheiro, enriquecendo líderes religiosos e suas instituições, e etc. Então vamos começar. Mateus 13. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Então Jesus se assentou num barco e a multidão ficou na praia. Ele ficou numa posição onde ele poderia falar e ser ouvido melhor. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comer a semente. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E outra, enfim, caiu em terra boa, e deu fruto, a 100, a 70, 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximaram os discípulos e perguntaram: por que lhes fala por parábolas? Ao que Jesus respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem, lhe se dará em abundância, mas ao que não tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado, ouviram com seus ouvidos e fecharam com seus olhos. Para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convirtam e sejam por mim curados. Bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Entendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino, vamos entender aqui, palavra do reino. A palavra do reino é a palavra que vem da boca de Jesus. Não é necessariamente, a palavra que vem da boca de profetas do passado, do Velho Testamento, ou de profetas do futuro, do Novo Testamento em diante. De Paulo, etc., ou que vem de profetas antigos. A palavra que vem da boca desses profetas, as que não tiverem concordância com as palavras que saíram da boca de Jesus, ou com os ensinamentos do Cristo, essas não são coisas de Deus. Não estou falando que são coisas do diabo,
do mal, etc. Mas essas não vêm de Deus. Podem vir, muitas vezes, do ego, da cultura, do pensamento humano daqueles profetas. Então, Jesus disse assim, trouxe a explicação. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno. O maligno não necessariamente é um espírito do mal, não necessariamente é o diabo, mas pode ser o seu próprio ego, a sua dúvida. E arrebata o que lhes foi semeado no coração. Então percebemos aqui que a semente é a palavra que Jesus fala. A terra onde ela vai cair é o coração. Então, Jesus diz aqui que todos aqueles que, por exemplo, o que Jesus fala, a pessoa entra em dúvida ou não, ou faz desdém, né, etc. Essas pessoas são aquelas que a semente foi semeada à beira do caminho. Então, vamos lá. O que é a beira do caminho? Onde caiu à beira do caminho, vindo as aves, a comeram. Ou seja, ele faz essa referência das aves com a sua dúvida, com o seu ego, que você deixou transparecer mais do que o que veio como ensinamento. E ele continua dizendo aqui, o que foi semeado no solo rochoso, lembremos que o solo é o coração humano. Ou seja, solo rochoso, coração duro. Esse é o que ouve a palavra e a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, porque o solo é duro, ele não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. E lhe chegando a angústia e a perseguição por causa da palavra, por causa do ensinamento, logo se escandaliza. Então, isso quer dizer o seguinte, que nós vamos receber os ensinamentos vindo por Jesus, né, da boca de Jesus, o que eu estou lendo aqui nos evangelhos. Então, os ensinamentos vêm. Você tem um coração duro, logo que vem as adversidades da vida, você não se apega nessas palavras. Você deixa isso para lá. Você se entrega aos vícios, você se entrega aos prazeres mundanos, ao ego, às riquezas e etc. E não se apega ao que veio como ensinamento do Mestre Jesus. Então, esse é o que foi, é a semente que caiu no solo rochoso. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Isso significa que você recebe a palavra, ou seja, você recebe o ensinamento, só que as riquezas do mundo, os prazeres do mundo, brilham mais aos seus olhos. E aí, por isso, essa palavra se torna infrutífera. Por quê? Todo ensinamento tem que criar frutos. Se Jesus ensina que você deve amar, então o fruto desse ensinamento é você praticar obras de amor. Se Jesus ensina que você deve perdoar, então o fruto desse ensinamento tem que ser o perdão, a humildade, a compaixão. Isso com todas as pessoas no mundo. A tolerância e tudo que Jesus ensina deve criar frutos. Não existe salvação somente por acreditar. Você tem que praticar também. Tanto é que Jesus aqui em outro momento ele fala,
aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática é um homem prudente, etc, etc. Né? Então, não é só você ouvir e acreditar, é você praticar. Vamos continuando. No item 23 aqui, Jesus continua dizendo: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra, ouve o ensinamento de Jesus e compreende. Este frutifica, ou seja, este se transforma em obras e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Isso ele quer dizer o seguinte, que todos os ensinamentos dele devem cair no seu coração, que é o solo, criar uma árvore, vamos dizer assim, né? E frutificar, dar alimento. Fruto é o alimento. Então, dá alimento aos necessitados. Ou seja, você deve espalhar não só os ensinamentos, como eu estou fazendo aqui, mas você deve também agir no bem, né? Nós vamos comentar sobre isso ainda, mas peço a vocês que possam, quem quiser, já de agora, possa ler a história do bom samaritano e meditar nela. E agir no bem é ter a mesma conduta do bom samaritano. Nós vamos falar dessa história mais a fundo ainda, que essa história tem muito a nos dizer. Vamos continuando. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Então vamos entender que a semente é o ensinamento, o campo é o coração. Então semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. O joio é uma semente parecida com o trigo, com a boa semente, porém o joio não produz, né? O joio é vazio. Então, isso significa que os dois vão crescer dentro de você. Significa o bem e o mal dentro de você. Sendo que um deles vai produzir. Enquanto a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Vejamos que a erva boa produz frutos. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também dele o trigo. Deixai-os crescer junto até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atirai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Isso significa o quê? Significa que o bem e o mal vão crescer dentro de você. O bem e o mal vai ser, entre aspas, recolhido, transformado, queimado, transformado em karma para você. Então você com o mal, você cria karma para si mesmo. E com o bem é contabilizado, vamos dizer assim, na mente de Deus. Deus reconhece todo o bem que você faz. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem tomou e plantou no seu campo.
o qual é, na verdade, o menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninham-se nos seus ramos. Então, o reino dos céus não é aqui, ó. O reino dos céus não é necessariamente nem somente um plano espiritual para onde você vai depois de morrer. O reino dos céus é o que você cria também na sua vida. É um estado de consciência superior, onde começa pequenininho, como a semente de mostarda, e com o tempo, você cuidando desse reino dentro de você, isso cresce e torna-se tá? Parecido, ele usou uma referência, parecido a uma árvore. O que a árvore faz? Ela dá sombra, ela dá alimento, ela dá descanso. Então não existe, vamos simplificar, não existe o seguidor do Cristo, né, que não faça o bem, que não provê descanso, alimento, né, não só alimento físico, boas obras, dar esmola, dar esmola, também é ajudar o próximo, auxiliar o próximo. Não existe seguidor do Cristo. Se você se diz seguidor do Cristo e não auxilia o próximo, não é obras dentro da igreja, obras dentro de instituição religiosa, seja essa qual for, não. É obras para o bem, independente de quem seja. Se é da sua religião, se não é da sua religião, independente de quem seja, de quem quer que seja. Então, não existe o seguidor do Cristo que não se torne uma árvore que venha a dar bons frutos, descanso, aconchego às outras pessoas. E disse de novo, né? Disse outra palavra: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Então ele quer dizer o seguinte, que o fermento cresce. O reino dos céus, ele cresce dentro de você. O estado de consciência superior, ele cresce, ele faz com que a sua vida se torne abundante. E abundante não é para que você retenha, para que você queira somente para você, mas para que você doe. Cada vez mais você terá abundância se você doar também. Não falo aqui de dinheiro, de enriquecimento, de nada disso não. Falo de questões espirituais, de obras no bem. Todas essas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhe dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. Chegando-se a ele, um de seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, ou seja, é ele mesmo, tá? O que semeia a boa semente, como eu disse, são os ensinamentos que vêm da boca de Jesus. O campo é o mundo, é o coração da pessoa. Nosso coração está ligado com o mundo, com o nosso mundo, com as coisas que o mundo prega, tá? Com a cultura, etc. A boa semente, o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. O diabo não é
necessariamente, como já estudamos, um espírito mau, mas pode ser o seu ego, a sua falta de evolução ainda. A ceifa é a consumação dos séculos, e os ceifeiros são os anjos. Então, lembra que eu disse que as sementes do bem e do mal vão crescer para você e vai tudo ser contabilizado por Deus? Na consumação dos séculos, no período em que você irá evoluir, que o planeta todo irá evoluir, né? Um período de transição, que é o que já estamos passando, de apocalipse, chame como quiser. Nesse momento, vão ser contabilizados tudo que você fez e tudo voltará como karma ou dharma para você. Consumação do século, os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado no fogo criando karma. Karma é aquilo que queima para purificar. Criador para purificar. Queima na referência de dor e purificação ao mesmo tempo. Assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos e ajuntarão do seu reino todos os escândalos, os que praticam iniquidade. E os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger dos dentes. Jesus não está falando de inferno eterno, tá? Vamos entender isso, que Jesus não está falando que Deus vai te jogar no inferno e esquecer você lá, tá? Quando ele faz referência a fogo, ele quer dizer, naquela época era usado o fogo para incinerar o lixo. Eu explico toda vez a mesma coisa para que as pessoas tenham um entendimento. Para incinerar o lixo e trazer a purificação do ambiente. Então a referência de fogo, o fogo ele faz referência à purificação através da dor. Então ele quer dizer karma, que o karma também faz essa função, tem essa função de nos purificar através da dor. E lançaram na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Então significa que as suas iniquidades, os seus erros vão produzir para você situações de dor e purificação através dessa dor. De dor nessa vida ou em outra vida. Ah, você está falando de reencarnação, a Bíblia não fala de reencarnação. Fala sim, tá? Já falamos sobre isso e vamos falar ainda mais. Né? Fala sim de reencarnação. Então, existem muitas pessoas que já nascem na dor desde o começo da sua vida. São pessoas que nascem com diversos problemas de saúde, nascem num estado de pobreza muito grande, diversos tipos de problemas, né? Nós vemos ali que são pessoas que já nascem na dor e seguem nessa dor todo o percurso de suas vidas, muitas vezes. Então, essas pessoas estão, através da dor, resgatando os erros do passado. E você que está saudável, bem, e está produzindo iniquidades, o que são iniquidades? São erros. Estudei a palavra iniquidade. Né? São diversos erros diante de Deus, né? Diante da vida. Então você que está produzindo iniquidade, está produzindo também para você. Automaticamente não é Deus que vai bater um martelo, é você quando erra, automaticamente você produz. É como botar o dedo na tomada, não precisa Deus chegar e dizer assim, você vai tomar um choque. Não, você botou, é lei da natureza, tomou um choque. Você errou, você produz iniquidade,
é lei da natureza você resgatar essa iniquidade através da dor, né? Através do karma. Então, você que está produzindo iniquidade, você está criando para você, nessa ou em outra vida, mais provável em outra vida, problemas, diversos tipos de problemas. E ali haverá choro e ranger de dentes. Então, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E Jesus disse: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Então, o reino dos céus é tão importante e deve ser tão importante para você. E o que ele quer dizer com isso aqui? A sua vida em relação à sua ligação com Deus e a sua vida no pós-morte, né? A sua religação com Deus deve ser tão importante para você ao ponto de você não se prender às coisas materiais. Veja, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem, ou seja, desapega-se e compra aquele campo. Então, você deve se desapegar de todas as questões materialistas que te prendem a essa matéria, todos os prazeres mundanos, todas as riquezas, o ego, né? Tudo que te prende à materialidade, todo o sentimento de posse e etc. Tudo isso vai te trazer coisas ruins. E o mais importante é a sua religação com Deus. Continuando, Jesus diz aqui: o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possuía e a comprou. Ó, vemos que Jesus dá referência sempre a vender tudo, a se desfazer de tudo que já tinha. Ou seja, se desfazer dos bens materiais, né? Se desapegar. Ah, então eu tenho que vender minha casa, vender meu carro, vender tudo que eu tenho para ir para o reino dos céus, para ser salvo. Eu tenho que me desfazer de tudo. Não é isso que Jesus quer dizer. Jesus quer dizer ao apego. Você não tem que ser apegado. Você pode conviver com aquilo sem que aquilo te controle, sem você ser apegado àquelas coisas. E continuando, o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda a espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-no para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos, e os ruins deitam fora. Assim será a consumação do século. Sairão os anjos e separarão maus dentre os justos, né? E os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, aqui Jesus já está falando do momento de transição. Do momento de transição em que a Terra passa, né? Do momento de fim de mundo, de apocalipse, chama como quiser. Serão separados para ficar na Terra somente os espíritos, as pessoas que têm o bom coração, que estão com o coração ligados ao ensinamento do Cristo. Do Cristo, de Buda, né? E de vários avatares. Pessoas que estão com o coração ligados ao bem, ao amor incondicional, ao verdadeiro amor, tá? Então essas pessoas serão selecionadas, esses espíritos, sejam pessoas que já estão no plano espiritual, ou sejam pessoas que estão vivas, serão colocadas
ficarão na terra, e as outras serão exiladas em um planeta, em um outro local, onde terão a sintonia com elas, e lá elas recolherão os seus karmas. Essas pessoas poderão voltar para cá depois de se purificarem? Sim, como já aconteceu no passado, de pessoas de seres, de espíritos, que foram exilados aqui e voltaram para os seus planetas. Quem quiser entender mais sobre isso, leia o livro Exilados de Capela. Tá? Procurem informações sobre os Anunnakis, sobre os exilados de diversos planetas. Continuando, entendeste todas essas coisas? Responderam-lhe, sim. Então lhes disse, por isso todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira de seu depósito coisas novas e coisas velhas. Tendo Jesus proferido essas parábolas, retirou-se dali e, chegando até a sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam, de onde lhe vem esta sabedoria e poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra, na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Então, na própria terra dele, Jesus não conseguiu fazer muitos milagres. Jesus não conseguiu fazer milagres? Mas Jesus não é todo poderoso, não é Deus? Para que se faça um milagre, para que se complete a ação de uma magia, vamos dizer assim, é necessário que não adianta só eu fazer daqui para lá. É necessário que a pessoa tenha fé para recepcionar aquilo que eu estou fazendo. Então, muitas pessoas ali tiveram incredulidade. Não acreditaram nele, não tiveram fé. E por isso não se completou a ação do que ele fez. Por isso ele não conseguiu fazer muitos milagres ali. Lembrando que Jesus disse que tudo que ele faz, nós faríamos e ainda coisas maiores. Então, nós vamos chegar nesse nível de fazer o que ele fez e coisas até maiores. Esse é o capítulo 3, né? Nós lemos aqui Mateus 13. No próximo vídeo vamos ler Mateus 4. Mateus 14, desculpe. Espero que todos tenham gostado. Muita paz.